Pessoal, boa noite de novo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine em mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre destruição e miséria, à luz da doutrina espírita e sobre a ótica de Emmanuel. Está no livro Fonte Viva, no capítulo 27. Destruição. O que nós entendemos por destruição? Destruição e miséria é o nosso tema hoje. O que nós entendemos sobre destruição? Destruição é demolir, é eliminar e também é exterminar. Vamos imaginar uma casa bem bonita que o dono cansou. Ele simplesmente quer demolir e fazer outra. Isso é uma destruição aos nossos olhos. A casa era linda, não precisava demolir. É uma destruição. Eliminar. Vamos imaginar uma plantinha, uma florzinha, dessas que chama as borboletas. Ela está ali no meio de rosas, de flores mais interessantes. Ela é meio simplesinha, então vamos lá e arrancamos a plantinha. Eliminamos. Eliminamos a plantinha do jardim. E exterminar. Aí já é algo mais profundo. Podemos imaginar agora uma grande floresta, onde tem muitos pássaros, muitos animais. Todos esses animais, esses pássaros, eles estão dentro do contexto daquele local onde eles vivem. Então, a gente vai lá e tira aquele pássarozinho que come a fruta da árvore e que leva para longe, essa árvore vai nascer lá distante. Então, nós vamos lá, pegamos e exterminamos, acabamos com esse pássaro. Vai ter uma consequência. E a consequência são as misérias. Quando demolimos, perdemos a beleza. Quando eliminamos a plantinha ali do nosso jardim, nós perdemos as borboletas, não vamos vê-las mais. Mas quando exterminamos um pássaro ou um animalzinho, ali daquele contexto da floresta, nós vamos perder a possibilidade de ver aquelas árvores aumentar a floresta, germinar mais plantas. Muitos daqueles animais auxiliam ali na adubação do local e nós exterminamos, simplesmente para de existir aquela avezinha ou aquele animalzinho. Vai haver uma miséria. Miséria é sofrimento, é infelicidade, é desgraça, é carência absoluta, pobreza extrema, indigência, penúria. Vamos lembrar do tsunami na Indonésia. Lá existiam casas lindíssimas, né? De um lado, e uma pobreza enorme de outro lado. Com o tsunami, ficou tudo uma coisa só. A miséria que houve naquele local atingiu tanto os ricos quanto os pobres. Todos entraram em desgraça. Era uma carência absoluta, pobreza extrema, todos. Sem distinção, não houve distinção. O rico aí não conseguiu ser mais rico, e nem o pobre conseguiu melhorar a vida. Todos ficaram em miséria, em carência absoluta. Isso é a destruição, é a consequência, tudo tem uma consequência. É a lei de causa e efeito. Destruímos, causamos miséria. Então, nesse contexto, nós vamos estudar com Emmanuel um versículo das cartas aos Romanos, por Paulo, onde ele vai dizer: em seus caminhos há destruição e miséria. Vamos ver o que Emmanuel vai trazer para nós de um versículo. Ele inicia dizendo: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo,
que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Aqui, nós vamos ver o seguinte: Emmanuel, ele é um professor. Nós somos alunos na Terra, né? Nesse grande planeta chamado Terra. Somos todos alunos, com salas diferenciadas. Cada um de nós num nível de aprendizado em salas diferentes. Emmanuel é um professor nas hostes espíritas. Todos podem aproveitar, todas as outras religiões podem aproveitar os ensinamentos dele, mas ele é específico, né? Ele veio exatamente para falar com todos nós que estamos nas hostes espíritas, que militamos nas hostes espíritas. E ele vai nos chamar de discípulo, discípulo do mestre. Ele é um professor. O mestre é Jesus. Se somos alunos, somos discípulos. E se estamos internados nessa escola chamada Terra, o grande mestre é Jesus. E ele vai dizer que quando o discípulo, quando o aluno, ele se distancia, ele afasta da confiança do mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o divino mestre nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, nós vamos cavar sem observar abismos. Por que afastar das ações do mestre? Veja bem, Jesus, além de nos orientar, nos trazer esse código universal que nós chamamos de evangelho, ele também exemplificou. Jesus trabalhava. Jesus foi carpinteiro, junto com seu pai. Depois, durante o período em que ele nos ensinou, aqueles 3 anos em que ele nos ensinou, que nos legou tamanhos conhecimentos, ele ia com os seus discípulos pescar. Jesus era um pescador. O pescador, ele praticamente vira à noite, dentro do rio pescando, porque de manhã, bem cedinho, ele tem que estar ali na beira, na praia, para poder separar o fruto do seu trabalho. Peixes bons para venda, peixes mais ou menos para doação ou para uso próprio, e aqueles que não deu certo retornam para o rio e vai servir de alimento para os outros peixes. Veja bem que não se perde nada. Então, é um trabalho cansativo, mas ele deu exemplo. Ele trabalhou, Paulo trabalhava, ele vivia do seu trabalho, apóstolo de Jesus, levando a palavra, levando os exemplos, conhecimento que Jesus nos legou e trabalhava para o seu sustento. Então, o exemplo vem de cima. Jesus trabalhava. E quando nós nos esquivamos a essas linhas de ação, do trabalho físico dentro da casa espírita, ou do trabalho moral com nós mesmos, que é um grande trabalho, a importância maior do trabalho é aquele que nós fazemos em nós mesmos, nós estamos sendo infiéis à nossa própria consciência. Ninguém vai nos cobrar. Jesus não vai nos cobrar. Deus não vai nos cobrar. Nós mesmos nos cobramos. A infidelidade é conosco mesmo, com a própria consciência. E sem observar, vamos cavando o abismo, destruição e miséria por onde nós passamos. No livro Boa Nova, vamos dar só uma pincelada, porque nós temos o companheiro Eduardo Knabe, que trabalha esse livro. No capítulo 5, os discípulos, Humberto de Campos vai nos dizer que, de conformidade com a
narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias, Jesus, aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Veja bem, normas de ação. O que são normas de ação? São regras, são leis. Então, Jesus, ele deu o pão. É como se ele dissesse, eu dou o pão, vocês vão distribuir, mas tem normas, tem regras. E ele passa, nesse livro, ele passa as regras aos discípulos. Vamos aqui, como eu já falei do pão, né, que é uma outra passagem, uma outra parábola, vamos ver a ação com os pães. Qual seria a ação? Jesus deu o pão. Cabe aos discípulos, a todos nós, distribuir esse pão, mas distribuir de maneira organizada, com regras. O pão para todos, de maneira igual, de uma forma igual. O mesmo pão, a mesma quantidade para todos. Vamos então trazer isso para nós. O pão. A maioria de nós, somos passistas. Vamos imaginar nós numa câmara de paz. Estamos ali, ou em oração, dando passe nos companheiros, e de repente a gente vê entrar alguém que nos roubou, ou que nos caluniou, que nos incomodou de uma forma muito grave, que atrapalhou a nossa vida. E essa pessoa senta na nossa frente. Cabe a nós aplicar o passe. Como é que nós vamos aplicar esse passe? Existe uma norma de ação. Somos discípulos. Qual é a norma? Dar a todos igualmente. E não pode sobrar. Ainda tem isso, não pode sobrar. Tem que preencher. Como é que nós vamos fazer? Será que nós vamos ter essa capacidade de levar o pensamento, agradecer a Deus aquela oportunidade de dar um passe em alguém que nos fez tanto mal? Essa é uma norma de ação que Jesus nos traz e é bom que a gente pense nisso. É muito importante que pensemos nisso. Continua Humberto de Campos. Não tomareis o caminho largo, por onde anda toda gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. É mais ou menos aquela dai de graça o que de graça recebeste. O que é receber de graça? Não pagamos, ganhamos. Mas o que é dar de graça? Como é que se dá uma coisa de graça? Existem muitas maneiras de se cobrar. Existem muitas maneiras de receber um pagamento. Não é apenas dinheiro, né? Eu dou um passe em você, você me paga, fica tudo certo. Não é apenas dinheiro. Existem muitas as maneiras de cobrança e de recebimento em troca daquilo que nós damos. Pensemos nisso. De graça recebemos e de graça devemos dar. O único pagamento que devemos receber, que podemos e devemos receber, é o da consciência tranquila. Este é o nosso pagamento, a consciência tranquila. Fiz o que tinha de ser feito. Trabalhei. Organizei. Trabalhei a mim. Auxiliei. Esse é o nosso único pagamento, forma de pagamento. Então, não tomareis o caminho largo, aquele caminho em que tudo é muito bom, tudo é muito bonito, para mim. Tudo muito gostoso, tudo maravilhoso, coisas boas, coisas bonitas para mim. Esse é o caminho largo.
Não significa que não pode. Todos nós devemos ter coisas boas, se podemos comprá-las. É normal. Mas tudo aquilo que é bom só para mim é o caminho largo. Tem que ser bom para todos. Por isso, a estrada é escabrosa e estreita. Porque eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que querer que o outro tenha o mesmo que eu tenho. É a mesma tranquilidade, a mesma paz, não passe fome, tem um teto. Essa é a estrada escabrosa, a mais difícil, a estrada dos sacrifícios pelo bem de todos. Humberto de Campos, mas são palavras de Jesus. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20. Uma comunicação de Erasto. Ele vai dizer: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos, a sua propagação. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, ao seu trabalho de levar o evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Veja bem, ele deixa claríssimo, durante a codificação, que é chegada a hora. Para que nós levemos o trabalho de Jesus, para que nós façamos aqui a nossa live, os nossos estudos, nós temos que sacrificar alguma coisa. É um sábado que nós não saímos, é um domingo que nós não saímos, é uma noite que nós poderíamos dormir, nós estamos fazendo estudo, né? Horas que poderíamos estar aí no lazer. Esses são os sacrifícios. Os sacrifícios do caminho largo, que Humberto de Campos fala para a gente. E Erasto deixa bem claro que para que a propagação aconteça, os nossos hábitos têm que ser modificados. Não tem como nós fazermos coisas que fazíamos antes. E os espíritos elevados sempre estarão conosco, sempre nos sustentando, nos fortalecendo nessa propagação, nessa vontade que temos de levar a palavra de Jesus. Continua Erasto. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Somente lobos caem em armadilhas para lobo. A ovelhinha não vai cair. Ela não cai nessa armadilha, somente os lobos. Então, ele fala aqui de emboscadas, né? Essas emboscadas nós podemos trazer para nós aqui, para os nossos dias, como dificuldades mesmo, as dificuldades que nós encontramos para fazer o trabalho, as dificuldades que temos dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, porque isso são as armadilhas que são colocadas para nós, né? Que os espíritos que são contra os nossos trabalhos fazem com que a gente caminhe para elas, mas se cair, era um lobo em pele de cordeiro, porque armadilhas para lobos, somente lobos caem, né? As ovelhas não vão cair. E ele fala aqui que o pastor, Jesus, saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Olha, fogueiras, fogo. O fogo, ele é aquilo que esteriliza, que nos leva a algo melhor, não é? Se pegarmos uma agulha de injeção, ai que horror, lembrei daquelas agulhas antigas
pegarmos uma agulha de injeção e colocar no fogo, ela fica esterilizada. Então, o fogo, ele é purificador. E mais aqui, Erasto coloca como sacrificadoras, fogueiras sacrificadoras. Então, tem o fogo purificador e tem as fogueiras sacrificadoras. Quando sofremos, é como se estivéssemos numa fogueira sacrificadora. Porém, o pastor Jesus, ele toma todas as providências para que isso não aconteça. Se acontecer, foi nós que não soubemos caminhar nesse trilho bendito que nós descobrimos, que nós encontramos. Porque os Espíritos, em nome de Jesus, estão sempre nos cuidando, impedindo que nos atrapalhemos, que caímos, que possamos cair nessas armadilhas. Porque muitas vezes esquecemos. Esquecemos das nossas obrigações, esquecemos das nossas preces e a armadilha está pronta. Continua Erasto. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Falange. Ela lembra grupo, agrupamento, trazendo para os nossos dias grupo espírita, um grupo espírita. Aquele agrupamento que trabalha junto, aquelas pessoas que decidiram trabalhar juntos. E aí ele vai dizer, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. É preciso que trabalheis, ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Dentro de uma casa espírita há muito trabalho. Eu me recordo de uma casa que eu pertenci há algum tempo atrás. Como nós trabalhávamos? Era de segunda a sexta à noite, sábado e domingo durante o dia. Nós estávamos trabalhando. Levantamos várias paredes lá com trabalho, com auxílio um do outro. Então, mas nem toda casa tem isso. Nem toda casa é preciso trabalhar, levantar parede, né? Mas tem, dentro de uma casa espírita, tem trabalho físico. Mas todo ensinamento dos espíritos, eles nos lembram o trabalho interno, o trabalho moral, que precisamos fazer com urgência. Então, mãos à obra para o trabalho moral que devemos fazer em nós. O arado está pronto. A terra espera. A terra é o nosso coração, é o nosso íntimo, aquilo, a consciência, aquilo que emana para Deus e que Deus emana em nós, a nossa consciência. Ela espera. É preciso que trabalheis. Ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. A tarefa do trabalho. O trabalho de auxílio ao companheiro, o trabalho de auxílio a nós próprios. Erasto continua, mas lembrai que entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade. Não precisamos ir longe, nós estudamos livros de André Luiz. Nós vimos lá quantos transviaram, quantos companheiros ele traz, ele relata. E isso aí é a miséria, não é? Houve um trabalho para cada um deles, um trabalho que foi elaborado na espiritualidade e que ao chegar na encarnação, como encarnado, espírito encarnado, transviaram. Então caíram em miséria, retornam para o mundo espiritual em sofrimento. Por quê? A consciência grita.
ela vai gritar, porque nós sabemos as nossas obrigações. Ela nos avisa: olha, você está saindo da rota, olha, cuidado com a boca, olha, cuidado com seus pés, com as suas mãos. E nós continuamos. Segui o caminho da verdade, nos diz Erasto. E lembrando que transviar é destruição e miséria para cada um de nós que esquecemos os compromissos. Retornamos para o livro Fonte Viva. Emmanuel nos diz: se cristalizamente, aqui é o discípulo, que ele está falando do discípulo. Se o discípulo cristalizamente na ociosidade, o discípulo elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Aqui ele está nos colocando como exemplo para aqueles que adentram a casa espírita. Se eles nos vê trabalhando, eles se armam de interesse. Mas se eles nos vê na ociosidade, ninguém se interessa. Eu disse aqui agora há pouco que trabalhei numa casa que nós trabalhávamos de domingo a domingo. E eu me recordo que muitos adentraram aquela casa e eles se interessavam em ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Eu gostaria de ajudar muitos. Eu vi acontecer isso. A tia Toninha está aí e ela pode dizer a mesma coisa. Por outro lado, se entramos numa casa onde todo mundo está sentadinho, assistindo somente a palestra, terminou a palestra, toma um cafezinho e vai embora, é só o que nós vamos fazer. Não tem mais nada para fazer, não estou vendo ninguém se movimentando, ninguém em ação. Então, nós eliminamos o bom ânimo no coração daqueles que adentram. Precisamos deixar a ociosidade de lado. E por falar em ociosidade, trouxe aqui uma frasezinha que encontrei na internet. A ociosidade é semelhante à ferrugem. Consome muito mais do que o uso e o trabalho. Aí me lembrei da enxada. Não é coisa do nosso tempo, né? Nós hoje, na cidade, quase não se vê enxada. Mas a pessoa que trabalha com enxada, diariamente, ela terminou o seu trabalho no fim da tarde, ela lava a enxada, guarda, no outro dia ela pega, começa tudo de novo. À tarde ela lava a enxada. E aquela enxada ela vai acabar de uma maneira assim, por gastar. Ela vai gastando, ela vai ficando curtinha, pequenininha, mas ela não pega a ferrugem. Por outro lado, a enxada guardada, ela pega a ferrugem e a ferrugem a corrói. Trouxe aqui também para vocês uma figurazinha de um sapinho bem bonitinho, na ociosidade. Não é verdade, né? Os animais, a natureza não são ociosos, mas ele está bem bonitinho. Se o discípulo, continuando Emmanuel, se o discípulo desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Lembrando que Emmanuel nos está colocando como discípulo que somos, estamos internados numa escola onde o mestre é Jesus, então nós somos discípulos de Jesus. Somos aprendizes do Evangelho. E ele nos coloca como exemplo. Por isso que ele fala aqui que se o discípulo ele desce ao desfiladeiro da negação, para ele está tudo ruim, nada serve, nega tudo, ou começa a negar até o conhecimento doutrinário que ele recebe, ele vai destruir as esperanças tenras que estão iniciando no sentimento daqueles que adentram a casa espírita. Tem uma consequência. Ele vai tecer para si mesmo vasta rede de sombras, com dificuldades depois de sair delas.
Porque nós vamos fazendo amigos desencarnados ao longo dos nossos trabalhos. Eles podem ser bons ou ruins. Amigos de sombras não são bons amigos. Se o discípulo transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Veja bem. Se o trabalhador espírita, um médium, como Allan Kardec nos chama, um médium de uma casa espírita, ele tem hábitos viciosos, seja qual tipo de vício. Ele está aqui falando, né? Conversando, falando sobre Jesus, fazendo uma palestra. Quando ele sai, aquelas pessoas que o assistem o vê adentrar num bar, ou já o encontra alcoolizado, e outros tipos de vícios também. Estou dando o exemplo do álcool, que é um dos exemplos muito mais simples, se bem que hoje em dia tem muitos exemplos simples. Aquele que o vê vai perder toda a coragem de retornar para aquele centro, vai perder a confiança nos espíritas. E esse vício não é apenas esses vícios cruéis de álcool, cigarro e todos esses tipos de vícios cruéis. Pode ser vícios de maledicência, vícios que aparentemente não tem, não demonstra, não aparece, né? Mas quem está do lado conversando, começa ali a encetar uma conversa e, de repente, o médium, o trabalhador espírita, começa a falar mal do outro, do companheiro. Isso chama-se maledicência. Isso mina aquele que está chegando. E aquele que está fazendo? Tem uma consequência, tem uma miséria. Ele adquire débitos pesados para o futuro. É a miséria. Se o discípulo asila o desespero, alberga, aceita o desespero, ele apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sobre a tormenta de lágrimas destrutivas. Se nós estamos falando em esperança, se o Consolador, se a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, se ela é consoladora, como que nós vamos asilar no desespero? Vai que desencarna alguém da nossa família, alguém que a gente gosta muito, e nós entramos em pânico. Ora, onde está a consolação que aprendemos? Isso também vai minar, vai apagar aquele clarão de confiança no companheiro que chega. E mais tarde, quando a nossa consciência já desperta, observa o que fez, então haverá lágrimas destrutivas, porque essas lágrimas também não vão construir nada. Elas serão destrutivas, tormenta de lágrimas destrutivas. Se o discípulo busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Refúgio na casa fria da tristeza. Acabamos de dizer que a doutrina espírita ela é consoladora. Claro, ficamos tristes. Se perdemos um amigo, um ente querido, nós temos todo o direito de ficar triste. Afinal de contas, é uma separação. É um adeus que nós não sabemos por quanto tempo. Podemos nos reencontrar dentro de 15, 20 anos e pode levar séculos. A gente não sabe o que está nos aguardando, não é? Então, a tristeza, ela existe, mas nós não podemos
permanecer na tristeza, para que o otimismo daquele que chega seja asfixiado. E, novamente, a consciência nossa vai gritar, ela grita. E aí vem a miséria, que são as lamentações. Vamos ficar lamentando a perda da oportunidade de ter feito um bom trabalho, de ter ficado triste com tranquilidade, que tudo passa, já sabemos disso. Os momentos melhores ainda virão. Estamos no mundo de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. Melhores dias acontecerão. A determinação divina, agora não é Jesus, não é as normas, as regras que Jesus passou para os seus discípulos, mas determinações divinas para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. E vai nos dizer Emmanuel que imobilizar no caminho, parar, é imobilizar os outros e congelar-se. Nós tanto imobilizamos aqueles que nos assistem, que nos veem em nós o exemplo, como também nós nos congelamos. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Veja bem, miséria e destruição e miséria. Destruição é aquilo que nós causamos, miséria é a consequência. Se nós fugimos ao bem, nós vamos desorientar aqueles que nos seguem, as pessoas que confiam em nós, que acreditam que levamos uma doutrina clara, né? A verdadeira, sem colocar nada nosso, levamos o que aprendemos através da codificação kardeciana, desorientamos esse grupo e nos aniquilamos. E ele vai dizer, desventurados, ele vai encerrar essa passagem, esse capítulo, dizendo, desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram. Observem, desventurados aqueles que não seguem o mestre que já encontramos. Nós já encontramos Jesus, nós já sabemos que ele existe, nós já o conhecemos. Então, nos tornamos desventurados por não segui-lo, porque nós já sabemos quem é ele. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Destruímos aquilo de belo que poderia acontecer, nos afastando de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e em troca recebemos miséria em nós mesmos, misérias que nós construímos. E assim nós encerramos, agradecendo a todos vocês pela oportunidade das reflexões e agradecendo a Jesus também pela oportunidade de falarmos em seu nome. Boa noite a todos.